Pessoal, boa noite. Vamos então para mais uma aula de elipse escada e nessa aula nós vamos começar a construir o exercício que eu postei para vocês recentemente. O exercício era esse aqui, para construir uma simulação de invase. Só que o que eu vou fazer com vocês aqui nas nossas videoaulas não vai ser exatamente igual, porque na verdade alguns requisitos que eu tenho aqui não cabem na tela que eu uso para gravar os vídeos. Aqui eu preciso de uma janela de 800 por 600. No meu caso eu vou fazer numa escala um pouco menor, a janela vai ser um pouco menor. E isso então vai mudar alguns valores dos scripts, só que o intuito é entender como funciona e como cria esse exercício. Aí, o exercício pede para fazer uma simulação de invase, onde nós vamos ter um gráfico de barras, que vai ser a nossa lata, bem parecido com o que a gente já fez antes, uma esteira, um envasador, um botão de sair, um botão de gráficos, um contador de latas processadas, uma janelinha com o crédito e uma janelinha com os gráficos mostrando o que está acontecendo no processo em cada uma das tags que a gente tem nesse processo. Algumas diferenças em relação ao que eu indiquei aqui. Então, primeiro eu vou fazer com uma janela menor. E segundo, em vez de colocar um objeto para a esteira e um objeto para o envasador, eu vou mostrar uma outra forma de desenvolver a interface de usuário no elipse escada, que é construindo um plano de fundo numa aplicação externa, num editor de imagem, e inserindo ele como plano de fundo no próprio elipse escada. A expectativa então é que o recipiente comece no topo da tela, caia, até chegar na esteira. Chegando na esteira, ele começa a andar até o envasador, e aí o restante é semelhante ao que a gente tinha feito no exemplo de antes. E aqui eu tenho sugestão de como construir os scripts e em seguida uma revisão mostrando como escreve cada um dos scripts que a gente escreveu no passado até o momento. Então, vamos começar. Vou criar uma aplicação nova e vai ficar aqui no meu exemplo 7 e x7. Essa minha aplicação vai ter uma tela principal, que vai ser uma tela do tipo janela, e essa janela, no meu caso, vai ter 720 por 540, e ela é tipo janela, sem borda, não redimensionável, não móvel, sem barra de título, e aplica aqui. Percebam que quando eu mudei para janela, ele esqueceu o ajuste que eu fiz, então vamos fazer de novo, 720 por 540. Agora, para o plano de fundo, no caso da minha simulação, em vez de eu pegar um objeto de texto e colocar aqui para montar a esteira, pegar um objeto de texto de novo e colocar para montar o envasador, eu vou simplesmente vir nas propriedades da tela, fundo, bitmap, localizar um bitmap, e vai ser o meu bg.jpg que eu desenhei
e tô trazendo para cá. Aí vai ficar assim o plano de fundo da minha simulação de invase. Percebam que utilizar um plano de fundo possibilita fazer algo bem mais agradável visualmente do que o que a gente estava fazendo antes. Então, próximo passo é construirmos o nosso recipiente e ele vai ser um objeto tipo gráfico de barras. Então, tá aqui o meu gráfico de barra. E agora nós precisamos ajustar o nosso gráfico de forma a ele ter a estrutura de uma lata, né? Visto que aqui eu tenho um gráfico que tem uma ou mais barras, tem uma escala, tem uma barra de título, a gente tem que tirar tudo isso. Então, para fazer isso, nós vamos em régua, vamos tirar a régua, nós vamos em moldura, vamos tirar a moldura e depois a gente pode mexer nas cores aqui, só que por enquanto nós não temos cores de barra para ajustar nenhuma barra. Então se eu fizer assim, percebam que ele vai ficar completamente sem borda, né? Então, para ficar mais visível, é interessante, em vez de tirar toda a moldura, a gente tira só a barra de título. Tira o efeito 3D e deixa uma borda de 1 pixel preta. Esse gráfico de barras, no meu caso, ele vai ter que ficar posicionado lá em cima da esteira, que fica em 320 em Y para minha esteira. Acredito que vai ser 320, talvez um pouquinho mais do que 320. E 405 em X, 400 em X, vai deixar ele mais ou menos centralizado ali embaixo. Aí, agora faltou ajustar o tamanho do nosso objeto aqui. A posição dele vai ser aquela ali, ele vai ter 130 por 100. Lembrando que isso não é necessariamente algo exato, no sentido de que o que vocês construírem pode ter tamanho diferente aqui. Pro gráfico de barras, pode ter tamanho diferente para esteira, pode ter tamanho diferente para tela. Eu sugeri 800 por 600 lá no exemplo, no meu caso não vai ser, porque não cabe, né? Colocado isso, nós teremos que também colocar agora os nossos botões, que são aqui, botões comuns. Vai ter 2 botões. Um é para sair, fechar o programa, e o outro é para abrir a tela de gráficos. Então, para montar o botão de sair, que é esse aqui de cima, nós vamos vir no objeto botão que eu acabei de criar, vou chamar ele de sair, vou dizer que ele é um botão do tipo bitmap, e vou incluir as imagens de botão sair que eu já tinha deixado pronto. Para a versão não pressionada e para a versão pressionada. Além disso, eu vou ter que ajustar o tamanho e a posição dele.
para encaixar certinho, ele vai ter 132 de largura por 92 de altura, que é o tamanho do botão que eu montei, que eu desenhei na aplicação externa, online, lá no nosso caso aqui, esse botão eu fiz no da Build on Factory, que eu mostrei em aulas anteriores. É um site que você pode desenhar botões bonitos de forma rápida e fácil. Está feito o nosso botão sair, só falta aplicar a funcionalidade dele aqui, vai ser um script, isso a gente vai fazer mais tarde. Façamos o mesmo para o outro botão. Agora, esse botão, eu faço basicamente o mesmo processo, digo que vai ser um bitmap e troco a mensagem dele pelo botão de gráficos normal e botão de gráficos pressionado, conforme eu tinha preparado o botão. Ele vai ter também 132 por 92 e a posição dele vai ser também 572 e aqui em Y pode ser 130 para ficar numa posição boa para o nosso botão. Agora nós temos uma simulação de invase, onde tem um invasador, que nesse caso foi desenhado e faz parte do plano de fundo. Nós temos uma esteira, que nesse caso também foi desenhada, fazendo parte do plano de fundo. Temos uma lata, que é literalmente um gráfico de barras, contendo uma única barra e não tendo moldura nem nada do tipo ao redor. Um botão de sair, que por enquanto não faz nada, e um botão de gráficos, que também não faz nada. Mas percebam que ele já tem a versão pressionada e a versão não pressionada. Próximo passo, então, vai ser colocar um display mostrando latas processadas. Para isso, eu vou criar um display aqui no objeto display e eu vou colocar ele logo acima da minha lata. Só que para ficar bonito, percebam que eu já havia deixado aqui embaixo um espaço onde eu vou colocar o meu display de latas processadas. E então, o que eu vou fazer é dizer que a minha moldura não tem 3D, vai ter borda preta, vai ter cor preta e vai ter texto claro. Pode ser branco ou pode ser prata. O texto vai ser processadas. Fonte calibre 14. E agora também vamos ajustar o próprio display. Tira aqui o separador de título, vem em geral, muda o fundo do display para preto e muda a fonte do display para branco e troca também o tipo de fonte. Eu vou usar calibre 20. Além disso, o nosso display vai ter que ter um formato que vai ser
Como é uma contagem de latas, não tem casas decimais. Lata é um objeto discreto, não vai aparecer meia lata. Então eu vou colocar simplesmente 3 casas decimais, 3 algarismos significativos inteiros e nenhuma casa depois da vírgula. E o sufixo vai ser recipientes. Não dá para ver isso aqui ainda, porque a gente não tem nenhuma tag para esse display. Então vamos criar uma tag para esse display, abrindo o Organizer, vindo em Tags e criando uma nova tag. Vai ser uma tag de memória que eu vou chamar de contador, que vai armazenar a contagem. Agora vamos na tela. Essa tela 1 eu vou mudar o nome dela para principal, para ficar mais fácil da gente se localizar no programa depois que a gente tiver mais de uma tela. E aqui no nosso display, vamos em Tags e adicionamos o nosso contador. A própria tag contador. Agora eu tenho aqui processado 0 recipientes. Percebam que está colado, porque eu preciso lá no formato colocar um espaço antes no sufixo. Agora rodamos a aplicação e fica assim. Falta ainda a nossa tela de gráficos, que é o que eu vou montar agora. Então, Organizer, telas, nova tela. Essa nova tela eu vou chamar de gráficos. E ela vai ser uma janela de 800 por 480, acho que foi isso que eu especifiquei lá no material. Essa cabe na minha tela, eu vou deixar assim mesmo. Vai ter que ser uma janela, e nesse caso ela vai ser sem borda, sem redimensionar, mas ela vai ser móvel, sem barra de título. Então vamos fechar aqui. Tá aqui a minha tela de gráficos. Vou dar 2 cliques nela, colocar um bitmap de fundo, que eu já peguei, já criei ele antes. Tá aqui o meu bitmap de fundo da tela de gráficos. Voltando para a tela principal, no botão eu preciso fazer agora aqui, quando eu pressionar, ele migre para a tela de gráficos, jogue ela para frente. Não é o que está acontecendo ainda, então vamos lá na nossa tela principal, clica no botão e seleciona ir para a tela gráficos. Agora, quando eu pressionar, ele traz para a tela de gráficos. Vou colocar aqui sem recorte, não vai fazer diferença. Agora nós precisamos colocar um gráfico. Ficou muito grande, vou deixar menor. Vou botar 640 por 400. Vou deixar o recorte normal. E vou colocar rolagem nunca, de forma a garantir que a nossa tela de gráficos fique assim. Até cabe se for maior que isso. Vamos ver. 800 por 480 de volta, sem rolagem nenhuma.
Eu queria ver se ia ficar do mesmo tamanho que a imagem, mas a imagem que eu tinha era maior, então não vai fazer diferença. Bom, agora nós precisamos colocar um gráfico. Para isso, eu vou vir no Trend Graph, vou desenhar ele aqui e vou fazer alguns ajustes nele. Então, meu Trend Graph vai ter como tamanho e posição 20 e 20. A largura vai ser 40 pixels a menos do que a largura da janela, que vai dar 760. E a altura também 40 pixels a menos, então vai ser 440. Isso para que ela fique centralizada, já que eu comecei com 20, vai ter que ter 20 desse lado, 20 do outro lado. Vamos ver como é que ficou? Certinho, tá aqui o meu gráfico. E aí tem vários ajustes que precisam ser feitos no gráfico para que ele se encaixe com os requisitos que tinha lá no material. Atualizar a cada 10 milissegundos, isso dá 0,01 segundos. Então, propriedades da tendência, atualizar a cada 0,01 segundos. Aqui em gráfico, a gente pode fazer alguns ajustes para deixar ele mais bonito. Eu vou deixar ele cinza mesmo, mas vocês podem mudar para outra cor, se assim preferir. Inclusive recomendo, só não vou mudar para não tomar muito tempo. O texto da régua vai ser preto. O fundo do gráfico eu vou querer clarinho assim. E a grade eu vou querer cinza escuro. Moldura, posso deixar sem nenhuma. E aí tá assim que ficou o meu gráfico. Em vez de tirar a moldura, vou deixar só a borda, um pixel preto. Aí, melhorar a visibilidade. Então, tá aqui o meu gráfico. Reparem que agora ele está andando bem mais fluido do que acontecia antes. Então, tá construído o nosso programa e na próxima aula a gente vai escrever os scripts para fazer com que isso realmente funcione. Até a próxima.